Olá pessoal, meu nome é João Mazzi, sou advogado de imigrantes e esse é o canal Refugiando pelo Mundo. Hoje nós vamos falar acerca dos imigrantes que estão no Brasil. Vamos falar de duas questões muito importantes para os migrantes que estão residindo no Brasil, que estão legais no Brasil. A primeira questão é reagrupamento familiar. A segunda questão é a naturalização, se tornar um cidadão brasileiro. Nós vamos dividir em dois vídeos. Primeiramente, aqui então, nós vamos falar do reagrupamento familiar. O reagrupamento é muito importante. Por quê? A maior parte de imigrantes, eles estão aqui por uma questão de refúgio, por uma questão de alguma catástrofe, uma questão de guerra civil, e eles foram recebidos pela acolhida humanitária. Porém, quando o imigrante ele chega, né, no país de destino, ele vem só, ele atua só, ele não atua com família. Geralmente a pessoa não sai do seu país com toda a família, com filhos, com esposa. A pessoa sai do país para buscar algo melhor, para buscar algo a mais, para buscar uma estrutura, uma segurança. E ela começa de um jeito que ele pode ter segurança e enviar valores para sua família que está no outro país, até que chega um momento seguro a ponto de poder trazer a sua família, poder reagrupar a sua família. E nós tivemos uma grande onda imigratória no Brasil com relação aos haitianos, também sírios, e com relação aos venezuelanos. E eu venho falar aqui de todos eles, alguns africanos também, mas com dados especiais acerca dos haitianos. Os haitianos, eles chegaram no Brasil em torno de 2012, 13, e até 2018, 19, ainda chegaram muitos haitianos no Brasil. O pessoal vem, um jovem ou uma mulher que deixou os filhos lá, ou um homem que deixou a família lá, eles vêm e se instalam e conseguem aqui o seu trabalho, sua renda, conseguem começar algo, e eles precisam ali mandar um valor para fora e sustentando, ajudando a sua família que está lá. Vale lembrar que o Haiti, salvo engano, é o país mais pobre das Américas. Então, o pessoal precisa muito dessa condição de trabalhar aqui e contribuir com quem ficou. Agora, reagrupamento familiar, o próprio nome diz, é trazer de volta aquela união que deixou de ter. Para que a pessoa pudesse buscar algo a mais, buscar o socorro, buscar a sobrevivência, ela precisou voar, ela precisou viajar, ela precisou abandonar, entre aspas, a família. E ela precisa desse reagrupamento familiar, ela precisa estar junto da sua família, ela precisa estar diante dos seus. E é aí que mora o problema, porque o Brasil abriu as portas de uma forma maravilhosa, honrosa, e depois, ao reagrupamento, essas portas foram fechadas. Muitas famílias estão separadas, em alguns casos eu chego até a lembrar da escravidão, onde os escravos tinham suas famílias separadas para que eles não viessem ali a buscar uma rebelião, um motim, e focassem apenas no trabalho. E isso aconteceu muito em virtude da pandemia, isso aconteceu muito em virtude de questões também políticas, e a única saída para que essas pessoas consigam hoje buscar esse reagrupamento familiar, atualmente, é por via judicial. E é acerca disso que eu quero falar com vocês rapidamente. Você que é estrangeiro, você que está buscando isso, está sofrendo com isso, busque seus direitos, pleiteie seus direitos,
Existem ações feitas pela Defensoria Pública, existem ações feitas por advogados especialistas dentro de cada condição. Mas nós precisamos atuar, nós precisamos pleitear essa causa. Se trata de uma ação de reagrupamento familiar. O que precisa? Existe uma lei que é importante todos saber, que é a Lei 13.445 de 2017, cujo artigo 37 fala o seguinte: ele viabiliza a concessão de visto temporário para reunião familiar ao imigrante, cônjuge, companheiro. Então, todos de linha, todos os familiares de linha reta, cônjuge, companheiro, sem discriminação alguma, filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência, ascendente ou descendente, até segundo grau, ou, tem um detalhe aqui, irmão de brasileiro ou de imigrante, beneficiário de autorização de residência, que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Outro artigo de lei, Decreto 9.199/2017, artigo 45. O visto temporário para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante, cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro. Então, note que nós temos legislação para tal. Ocorre o seguinte: muitos imigrantes entraram com processo em 2020, 2021, 2022, e esses processos eles foram suspensos. Porém, no final de dezembro, o STJ publicou que os juízes poderiam estar analisando todos esses casos de pedido de entrada de familiares. Volto a dizer, não é um visto novo, uma pessoa nova, são familiares. O imigrante está aqui no Brasil e ele tem sua filha, ele tem pai, mãe, e ele precisa trazer esses familiares. Porque o país onde a família dele se encontra ainda está em estado de vulnerabilidade. Para falar um pouco de Haiti, o Haiti encontra-se em guerra civil. O Haiti passou por um novo terremoto em 2021. O Haiti se encontra em uma situação de calamidade, com doenças, com cólera, com doenças terríveis. O haitiano, eles me ligam diretamente, preocupados, alguns até chorando com a situação que se encontra, os seus familiares, o risco que se encontra. E eles não têm acesso. Pessoal, não adianta fazer via embaixada brasileira no Haiti. Saiu recentemente uma publicação, dia 30 de março de 2023, agora, recentemente, no final do mês de março, a Portaria Ministerial 37, falando da concessão de visto temporário aos haitianos. Esse visto abrange a todos, não somente aos familiares, mas pessoas novas que procuram visto de entrada no Brasil. Porém, o pleito desse visto é via embaixada brasileira, a qual, pelo que todos os haitianos dizem, é inacessível. Tornou-se inacessível em virtude do risco que se corre, não na embaixada, mas nos arredores da embaixada, nas ruas de Porto Príncipe. É inacessível, as pessoas têm dificuldade demais, nós temos que ter outras vias de acesso. Estamos tentando, sim. Estamos tentando. Estou colocando aqui até que estamos em testes acerca desse visto. Porém, eu falo para todos os meus clientes, amigos, continuem na busca no pleito da via judicial, que é a mais acessível. O que você precisa ter para entrar com uma ação judicial? Você precisa ter pelo menos uma tentativa de visto. E como você consegue provar que você tentou? Olha, a disponibilidade era um e-mail. Você tinha que mandar um e-mail requerendo esse visto de reagrupamento familiar. E nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo para onde que deve ir esse e-mail. Você vai escrever esse e-mail pedindo visto para fulano, ciclano, que são seus familiares no formato que eu falei. Pode sobrinho? A lei não prevê. Pai, mãe, avô, avó, filho, neto, e irmão.
Existe uma questão de irmão que eu sempre falo, que é o seguinte: o irmão acima de 24 anos tem que provar dependência. Mas isso muitas vezes acontece com o pessoal que está aqui como imigrante. Eles sempre mandam um valor para algum familiar, e esse valor é a prova de que seu irmão depende da sua ajuda. Tá ok? Fica a dica, não desista. Eu vejo muitas pessoas querendo ir embora, sofrendo em virtude dessa separação familiar. Busque os seus direitos de reagrupamento familiar. Esse é um direito seu, é um direito do imigrante. Eu gostaria que todos que estão assistindo, os que já são aí brasileiros nato, não se esqueçam, porque há muito preconceito, às vezes, contra o imigrante. Eu mesmo já fui, quando postei fotos ajudando esses imigrantes, já fui muito julgado em rede social, falando que ia tirar emprego. Ninguém tira emprego de ninguém. Se a gente tiver sem, pode ser uma questão de incompetência nossa. Ninguém tira trabalho de ninguém. Não se esqueça o seguinte: todos nós viemos de algum imigrante. Dificilmente um brasileiro não vem de algum imigrante. O seu antenato pode ter certeza. Ele chegou de navio, ele chegou de alguma forma buscando refúgio no Brasil, que é um excelente país para acolher refugiados, que continuamos assim. Não vou deixar só essa frase má com relação a algumas pessoas. Esses dias eu atendi um imigrante que está indo embora para os Estados Unidos e ele chorou falando do calor do brasileiro. Ele chorou falando do abraço do brasileiro, que ele vai sentir muita falta. Que o brasileiro é um povo bom, o brasileiro abraça o imigrante e que continuamos assim, porque o mundo vai acontecendo suas situações, suas tragédias, e nós temos que abraçar, nós temos que acolher da forma que gostaríamos de ser acolhidos.